Esse canal meu, ele é um projeto que eu penso em fazer há mais de 10 anos, mas agora eu tomei coragem para fazer isso. Então eu gostaria de pedir, se possível, o seu suporte para isso. Se inscreva, deixa um like nos vídeos, comenta. Se você puder fazer isso vai ajudar muito agora no crescimento. Eu tô bem no início e demanda fôlego, sabe? Demanda realmente fôlego sair desse momento inicial. Então eu conto com a sua ajuda. Se você puder dar essa força, tamo junto. Olá, vamos falar hoje sobre mais uma parte da minha tentativa de construir a teoria sobre uma hipótese que eu penso chamada a termodinâmica dos diálogos. Algo que pode ser necessário, na minha opinião, para um próximo passo civilizatório na humanidade. Algo que talvez eu comece a acreditar, inclusive, ter uma leve impressão, uma leve leitura de que possa vir a ser um dos grandes filtros, segundo a escala de Kardashev. É claro que não vamos lidar literalmente com a ideia da escala de Kardashev aqui, porque é uma coisa bem especulatória, mas podemos pegar o conceito de filtro, de grande filtro, e entender o diálogo é algo extremamente necessário para a manutenção da espécie humana. Enfim, eu vou apresentar hoje um problema para que fique bem claro e bem evidente o que eu quero dizer com a tentativa de criar essa teoria. Imagine a seguinte situação. Um indivíduo xinga o outro. O segundo age friamente e defende-se sem atacar. Pense bem, eu xinguei alguém e quem foi xingado não ataca. Há prazer nesse segundo, no que defletiu o ataque, né? Há um prazer inato em nós com relação a isso. E o puro semblante desse prazer, ou reforço de terceiros, como uma plateia, sabe? Nossa, ele foi tão frio, ele te mogou, etc. Isso faz com que o indivíduo do estágio 1 sempre retroceda ao seu argumento de ataque. A ideia da termodinâmica dos diálogos é que esse ciclo de violência seja interrompido por um defletor consciente, que não tem necessidade de demonstrar o prazer, tem a responsabilidade em sua mente para com o outro. Desde as religiões até a psicologia, a gente vai ter a ideia de desenvolver a empatia. Então, demanda-se, ao meu ver, mais agentes conscientes sobre a empatia para com o outro. Eu pretendo apresentar uma problemática para que nós possamos entender, a partir de agora, o que é, de verdade, a minha proposta de uma termodinâmica do diálogo, de que a gente seja consciente. E, é claro, isso não é para todo mundo, muitas pessoas vão discordar do meu ponto, pelo fato de que muitas pessoas acreditam que há uma necessidade do ser humano de ser feliz nas suas vitórias e que ela tenderia ao niilismo se ela abdicasse do prazer de vencer um discurso torpe. Eu sou uma pessoa que não tem essa necessidade e eu acredito... Aliás, minto. Faço a correção aqui. Eu sou uma pessoa consciente dessa realidade e tento lutar contra o prazer que eu desenvolvo por ser um ser social como qualquer outro, de vencer aquela situação, de vencer aquele argumento contra mim. Alguém que vem efusivo, colérico contra mim, eu mantenho a calma, né? A ideia que se prega do estoicismo, da frieza, do frio e calculista, etc. Eu mantenho essa paz em mim e eu deflito esse tipo de argumento, de ataque, com paz ou até mesmo com empatia e conversão. Uma tentativa de confortar aquele que vem me atacar. Tentando, assim, fazer de mim a pessoa que vai interromper um ciclo de ódio constante que vai levar simplesmente a uma briga e a um debate sem um fim em comum entre os dois. Enfim, apresentando a situação. Um indivíduo xinga o outro. O segundo age friamente e defende-se, sem atacar. Há prazer nesse segundo que refletiu e ou reforço de prazer de terceiros observadores, no caso a plateia, sabe? A sala de aula. Nossa, caraca, muito frio e tal, etc. Por aí.
Não se precisa espetacularizar a habilidade de intelectualizar para interromper o ódio. Não se precisa espetacularizar, espetáculo, sociedade do espetáculo, a habilidade de intelectualizar para interromper o ódio. Ou seja, eu intelectualizei a atitude de ataque do meu agressor. Por quê? Porque eu sei conscientemente que a vontade dele de me agredir vem de algum lugar. E para mim, como uma pessoa da ciência, me faz mais uso entender o motivo do ataque do que simplesmente revidar o ataque sem entender o porquê. Se há ainda prazer em vencer ao intelectualizar, ainda que em segundo grau, os indivíduos ainda não alcançaram o foco do estoicismo. No caso, eu uso o estoicismo como um argumento aqui. Foi uma frase que eu construí muito rápido. Mas o estoicismo é um argumento, é uma forma de lidar com a frieza disso, principalmente hoje em dia, no que o estoicismo tem uma leitura muito reativa, na verdade, falsamente fria. Ou ela vai tender ao niilismo ou ao reacionarismo. E não é esse meu ponto. Eu tento ir na questão de evitar o cínico do estoico. Se há ainda prazer em vencer ao intelectualizar, ainda que em segundo grau, os indivíduos ainda não alcançaram o foco do estoicismo, que seria, de fato, não supervalorar o sentir-me atacado, mas sim pôr-se em segundo lugar, a fim de, a priori, resolver o problema do atacante inicial, sabendo que quem ataca tem uma dor, tem um medo e uma fragilidade. Então, eu e a plateia que viu a situação tentar levantar os seres conscientes dessa situação para resolver a situação, ao invés de simplesmente rechaçar ela e manter aquele indivíduo de ataque constantemente em ataque. Esse tipo de dinâmica leva a um arrefecimento do calor do debate. E essa é a minha ideia de uma termodinâmica do debate. Entender todos os pontos possíveis e traquear ou desenvolver uma mente ativamente... uma mente com escuta ativa que seja capaz de sempre conseguir arrefecer o debate dos atacantes. Para que hoje, na era do espetáculo e do troll, haja uma defesa possível. Esse é o meu ponto. Para que não haja simplesmente a espetacularização da questão. Eu, aqui, falho ainda muito nisso, porque a gente está falando de uma estrutura bem próxima da estrutura descendida do ser, sabe? O que é o eu que sente prazer e o que sou eu que estou tentando organizar essa questão socialmente. Eu sou o ser que merece o prazer, eu, no caso, como defensor. Eu sou o ser que merece o prazer de vencer, ou eu sou o ser que merece... ou sou o ser responsável pelo meu ao redor. Essa dicotomia, ela não precisa ser uma dicotomia, ela não precisa ser uma coisa ou outra. O problema aí é o foco do prazer. O foco do prazer, ao meu ver, pode ser transicionado conscientemente. No caso, eu hoje em dia tenho muito mais prazer em conversar, em falar com alguém que me agride de uma forma conversional do que deliberadamente contra-atacar. Porque se eu contra-ataco de forma mais basal possível, eu estou reagindo, eu estou sendo reacionário. A minha ação está sendo uma reação. Eu estou repetindo o que o primeiro atacante fez. Eu estou mantendo o ciclo de violência. Se eu quero simplesmente revolucionar, ou seja, evoluir esse debate, eu preciso criar um novo método. E essa é a minha proposta, desenvolver um método a partir da ideia da termodinâmica dos diálogos. Enfim, essa é a problemática que eu encontro em todas as discussões humanas, todos os debates, todo lado que há uma oposição a ego e circunvalar o ego para entender primeiro qual é a moral do ego e dar uma saída ética para ele, eu acredito que é um
um poder das pessoas que querem trabalhar essa dinâmica e que têm essa habilidade empática. Esse é o meu ponto. Dentro da minha pesquisa, eu consigo citar alguns estados, que eu chamaria de 4 estados termodinâmicos do diálogo. No caso, esses estados, eles são obviamente referentes a questões de calor, para que a gente entenda quais são as possibilidades desses estados e aonde a gente interfere ou não. Vamos lá. Congelamento. O estado de congelamento é uma temperatura muito fria. Estado congelamento, temperatura muito fria. Efeitos comuns: silêncio, repressão e medo. O risco político disso é a alienação. No caso, você só consome porque você tem medo de interagir com aquela questão. Eu não proponho com a termodinâmica dos diálogos um silêncio para os conscientes disso, não. Eu proponho, sim, a atitude do ser ali, mas com esse ego voltado para a conversão da questão, não para o conflito, não para a manutenção do conflito. Eu acredito que o grande desafio da humanidade nessa era é entender a dinâmica do diálogo, principalmente dentro de um ecossistema tão poderoso quanto a internet. Voltando para os estados. Segundo estado, estável. Tá? Temperatura média, troca produtiva e escuta são os efeitos comuns dessa temperatura média. E o risco político disso é a potência democrática. Entenda aqui que quando eu falo democrático, eu não me referencio à democracia vigente, porque as democracias vigentes são falsas ditaduras ou ditaduras omitidas. O Estado ele ainda tem poder de coerção, de violência. A minha questão aqui seria a não necessidade da coerção da violência. O meu ponto aqui seria a não necessidade de violência para coerção de ideias fulgazes, de ideias que extrapolam certos limites. Continuando os estados. Fervura. Tá? O estado de fervura é o estado quente. Os efeitos comuns desse estado seriam tensão, sarcasmo, confronto simbólico. E aqui, confronto simbólico. O confronto ele não é um confronto produtivo de ideias. Ele não é uma troca produtiva como no ponto de temperatura estável. Ele é um confronto simbólico, não apegado de verdade ao que referencia a materialidade. Ele vai aos símbolos, entende? O risco político disso é uma possível ruptura crítica constante. A nunca decisão, por mais de que eu concorde contigo, eu nunca aceito o que você diz porque eu estou quente, porque eu me sinto inimigo teu, entende? Explosão seria o último estado. A temperatura é excesso de calor. Ofensa, cancelamento e fuga. E veja bem, a questão aqui do cancelamento é o cancelamento real, efetivo por cima. Não é um cancelamento direcionado a empresas ou qualquer coisa assim. Estou dizendo a indivíduos. A questão é a seguinte. Enquanto o monarca estava no flow, era uma coisa. Enquanto o monarca lucra, é uma coisa. É uma empresa. E essa empresa passa por questões legais e pode ser processada pelas suas falas injuriosas. A partir de quando há uma atitude civil, a partir de quando não há lucro no falar, e essa é a minha ideia de civilidade aqui, nesse ponto apenas, há sim a tal liberdade. Ainda assim, esse indivíduo civil está debaixo de uma égide. O problema lá, por exemplo, do Léo Lins era que ele é uma empresa, ele está recebendo para falar aquelas coisas, então aquilo se torna uma propaganda, a grosso modo. O monarca, quando ele recebe para falar as atrocidades que ele fala, ele também é uma empresa. Esse é o meu único ponto de discordância. Se ele não quer participar da matriz ou simplesmente quer falar ao público, ao Léo, que ele encontre uma praça e faça-o em forma de protesto. Mas enquanto em um veículo de comunicação que se utiliza de uma plataforma rentável para utilizar-se da constante temperatura alta, o que vai acontecer com nós, seres humanos, o que acontece com o Monark, ou Léo Lins nesse caso, é o quê? Ele não percebe que o cérebro dele faz um grande reducionismo, porque é isso que o cérebro humano faz. O cérebro humano ele tem o hábito de reduzir tudo a
o prazer. E o prazer que eles recebem é em forma de lucro. O lucro vem em views, vem em likes, vem em atenção ou mesmo em dinheiro. Então, nesse caso, negativo. Continua sendo um problema a questão do cancelamento aí. Enfim, explicado esse ponto, seguimos. Efeitos comuns: ofensa, cancelamento e fuga. Fuga também é um problema, porque, no caso, a fuga vai levar ao congelamento repressivo lá atrás. Entende? É como se esse fogo se extinguisse muito rápido e não se fosse produtivo para nenhuma das partes. Risco político: colapso social e comunicacional. Os lados que não se falam mais. E esse é um lado que não exatamente nós aqui, eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo se importam com esse tipo de temática, observam essas questões nos arredores, mas não participam efetivamente delas. Enfim, essas são as questões dos 4 estados termodinâmicos do diálogo, tá? E aqui um quarto ponto, tá? Aliás, é um documento que eu estou trabalhando nele e eu vou estar disponibilizando ele para escrutínio público em breve. Ferramentas de regulação para nós regularmos a temperatura dessas questões seriam as ferramentas: o escudo de fluxo, o calibrador cínico e o termômetro empático. Vamos lá. Escudo de fluxo: não interromper, apenas escutar e observar a temperatura do outro, utilizar a escala dita anteriormente. Exemplo: fala aí, eu estou te escutando. Não é... Fala, então fala. Fala. Dá teu papinho. Isso é deboche. Isso tem uma temperatura alta. Não é esse o ponto. É realmente, olha, eu vou te escutar agora, tá bom? Eu não quero te incomodar, eu realmente vou te dar todo o ouvido para o seu ponto de vista. E depois eu quero ter a liberdade de argumentar o meu. Tudo bem para você? Tudo bem? Beleza. Esse é um exemplo de como fazer isso. O que acontece? Dentro da humanidade, através da minha vivência, acontece que você às vezes precisa calibrar a confiança que o outro vai ter nessa tua atitude. Então, se você só partir diretamente para ela, vai ser um problema. Você tem que realmente se educar para ter a postura de uma pessoa que tem esse tipo de atitude. Porque senão parece algo cínico, debochado, etc. Porque a mente do outro que está te inimizando, ela está em constante ciclo de se transformar no inimigo. Então você tem que encaixar uma forma realmente empática para aquele ser. Veja bem, uma coisa aqui que me vem à cabeça. Eu não quero maternar, tá, todo mundo. Não é essa a minha ideia. Não é a ideia de que nós temos que ter todo o trabalho do mundo, etc. Mas assim, homens e uma sociedade patriarcal em geral não desenvolveram sequer a capacidade de fazer isso. Mulheres conseguem fazer isso e as que não fazem estão mimetizando posturas do homem vigente. Ataque, deboche, etc. São formas de escape que algumas mulheres vão mimetizar do mundo masculino, formas de ataque, formas do patriarcado. E a minha proposta é de que nós desenvolver um grupo de ciência possível para que se haja uma mente meditativa nesse tipo de conflito. Entende? Mas não é para maternar todo mundo. Existe realmente alguém que está na explosão propositalmente ali. Você precisa se resguardar suas energias, resguardar a sua saúde mental e não ficar interagindo com essa pessoa só porque você vê esse método como algo possível, entende? Vamos lá. Ferramentas de regulação. Escudo de fluxo, como eu disse. Não interromper, apenas escutar e observar a temperatura. Exemplo, fala aí, estou só te ouvindo. Calibrador cínico. Usar o humor irônico como alívio e crítica ao mesmo tempo. Ah, sim, claro, o pobre que escolheu nascer devendo, né? Então, esse ponto é o que a gente pode dar a volta e reiniciar tudo. Esse ponto demanda muita noção já de qual que é todo esse sistema, para que você não caia na situação dele seja um ataque, mas que esse humor seja convidativo. Eu, inclusive, gosto muito de fazer a piada do oposto do que eu faria. Por exemplo, se eu sou uma pessoa de esquerda, eu faço uma piada, por exemplo, contra mim mesmo,
sabe? Por exemplo, alguém fala alguma coisa absurda, ditosa, por exemplo, sei lá, sobre Mussolini, e eu falo, nessa aí, pô, Stalin e Mussolini pode dar as mãos, que nem a gente aqui pode dar as mãos. Esse tipo de coisa quebra o atacante, por quê? Porque ele vai ver que você entende que você está deflagrando o que ele está tentando omitir. A defesa dele de algo bizarro, tá entendendo? Você entende o que é, por exemplo, o aparato de Estado, de violência do Estado. Aqui. Você diz para ele, nós não estamos discutindo isso, então não vamos omitir que isso exista. Eu estou te convidando através do humor disso. Então, cuidado com essa situação. Ela demanda já um conhecimento um pouco mais preciso de como dialogar essa questão. E, por último, um termômetro empático, que é o que tem que estar ativo constantemente. Ele, na descrição, eu vou dizer que ele nomear o clima do diálogo sem julgar. No caso, a temperatura do diálogo está em uma casa X e eu não quero fazer juízo da temperatura ou do interlocutor dessa temperatura. Eu faço ciência, não juízo. Juízo não sou eu que faço. Essa pessoa está dialogando comigo. Se eu quero fazer juízo dela de verdade, eu oblitero ela do meu sistema, né? Eu prendo, ponho-a em cárcere da dinâmica do diálogo. Não é esse meu ponto. Eu estou dizendo, na verdade, dentro de um diálogo. Nomear o clima. Pensar, por exemplo. Sinto que a gente está ficando aqui, sabe? A gente está se estressando aqui com um ponto que a gente ainda não vai concordar. Que tal a gente passar para um outro ponto dessa mesma temática? Mas se você quiser que a gente se mantenha nesse ponto, que tal a gente descobrir aqui uma dinâmica para que a gente não caia na briga? Porque eu sei que você está querendo apresentar a tua ideia e eu também quero apresentar a minha. Só que se a gente ficar brigando, vai ser maneiro pra caramba pro público, pros likes e tal. Mas eu acho que você tá com uma vontade genuína de expor a tua verdade, assim como eu. Vamos tentar chegar num senso comum? Esse exemplo, ele é conversional. Ele desarma. É claro, os mais cínicos, os que não acreditam, os que não acreditam mesmo que você tem essa capacidade ou que você queira fazer esse tipo de trabalho, eles vão chutar a bola para mais longe. E aí você começa a ter, né? Você começa a utilizar um calibrador cínico na questão ou deixa simplesmente o assunto. E aí não é uma questão de fuga, é falar simplesmente assim, olha, eu acho que eu estou propondo algo que seria bom para nós dois, mas dessa forma que a gente está lidando, eu acredito que eu vou ficar querendo te ofender, você vai ficar querendo te ofender, e não é de verdade a prática que a gente quer lidar. Eu acho que a gente quer discutir algo. Eu vou declinar e eu vou me abrir aqui para parecer covarde nessa questão. Eu não tenho problema com isso. Quem é da minha fanbase está aqui, me conhece. E eu acredito que a sua também, ela não vai mudar o que ela já pensa sobre mim. Nem você, assim como eu estou tentando agora. Mas eu vou me ausentar dessa discussão. Ponto final. E esse é o grande ponto do herói necessário para o mundo moderno. O herói necessário para o mundo moderno, ele vem desde a teoria de Cristo. Sim, vou citar Jesus aqui, com a ideia do dar a outra face. Entenda que eu uso esse exemplo aqui como dar a outra face, e obviamente esse exemplo foi criado ali na religião para você ser coió da própria religião, você ser rebanho da religião. Não é esse meu ponto. É entender que você não pode jogar pérolas aos porcos, você não pode gastar a sua saúde mental, sua energia com as pessoas que só querem brigar mais. Então, entenda-se, preserve-se, tenha confiança e força no seu desistir, no seu abdicar. É um poder seu, você não tem que ficar preso a uma matriz de ódio. Isso é extremamente necessário e isso é extremamente necessário principalmente para quebrar um tipo de cinismo que se apoia dentro da situação, que é o exemplo que eu dei a priori nesse vídeo, que é uma plateia que, na verdade, não está interessada em ver a dinâmica de um diálogo, mas sim está interessada de ver vitoriosos e derrotosos dentro de uma dinâmica. É isso. Essa é a apresentação do esboço, ainda inicial, da teoria da termodinâmica dos diálogos que eu estou tentando prospectar aqui na internet. Eu aceito de todo o meu coração quem queira contribuir com essa questão. Eu vou deixar um Discord aqui embaixo. Por favor, gente, se vocês veem esse vídeo, deixa um like,
escreve no canal. Eu tô numa boa intenção, tipo, real. Eu não quero... Eu não tenho... Eu tenho vontade de trabalhar com comunicação. E, tipo, eu gostaria de lapidar cada vez mais isso. Mas, para isso, eu preciso de uma comunidade forte, uma comunidade que se interesse por isso. Pode ser que você não queira debater sobre isso comigo e etc. Não queira entrar no Discord agora e tudo bem. Mas, tipo, dá um subscribe, tipo, inscreve-se no canal, porque meu vídeo volta pra você depois, tá entendendo? E aí a gente vai construindo isso pouco a pouco. Não é um trabalho pra mim, com certeza, é um trabalho pro futuro. Nós não vamos ver esse levante humano, né? Assim como as esquerdas pensam também, né? Que nós não estamos trabalhando a ideia de socialismo ou comunismo para amanhã, não é. Nós estamos trabalhando todas essas questões para o futuro. Eu acredito que de verdade essa ideia, é uma ideia potencialmente boa. E eu gostaria da ajuda de vocês que têm mente pensante sobre a questão. Se vocês puderem imputar exemplos, se vocês puderem imputar situações, por exemplo, que acontecem no seu cotidiano e você se vê preso com relação a isso, eu te convido a participar disso aqui enquanto uma comunidade. Eu quero construir isso aqui, todo mundo aqui nesse lugarzinho, nesse canal. É isso. Eu acho que é o grande trabalho que eu, enquanto artista, sempre tive vontade, sempre tive muito ruído com essa relação. Eu quero deixar isso como legado, entende? Se você puder me ajudar com seus exemplos, porque eu sou só uma pessoa percebendo a realidade. Então, se você puder somar com a sua percepção, para mim vai ser sempre muito valoroso, beleza? Muito obrigado e até a próxima.